Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Lincoln, sou sócio fundador aqui da VAT e venho hoje compartilhar uma excelente novidade com vocês. A VAT, em prol de capacitar e contribuir com ainda mais conhecimento para o nosso setor de geração distribuída, nós resolvemos disponibilizar de forma gratuita nosso curso sobre gestão de energia, onde nós compartilhamos o conhecimento sobre os modelos de negócio e o formato do compartilhamento de créditos. Serão ao todo 12 aulas que nós iremos disponibilizar para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. E para quem ainda quiser se aprofundar ainda mais, se tornar um especialista, confira o nosso novo lançamento, que é o curso sobre o gestor de energia, onde a gente compartilha as melhores estratégias, insights e detalhes da operação de compartilhamento de créditos na geração distribuída. Caso você tenha alguma dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários, e para não perder nenhum lançamento de nenhuma nova aula, se inscreve aqui no canal e acompanhe as nossas notificações. Desejo a todos uma excelente aula e uma ótima jornada de conhecimento. Nos vemos em breve. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lincoln, estamos aqui com a nossa aula 9 do nosso curso de Geração Distribuída Compartilhada da Vatio. Bom, pessoal, essa aula aqui, ela é a nossa última aula, efetivamente, do nosso curso, tá? Onde a gente vai ver todo o processo, efetivamente, ponta a ponta, todos os detalhes da geração distribuída compartilhada. Mas ela não é a nossa última aula, efetivamente, né? Nosso último conteúdo, efetivamente, do curso, mas nós temos ainda mais 3 aulas, onde a gente vai explorar alguns pontos, né, de boas práticas de mercado, onde a gente pode otimizar nossa operação, mas já são aulas mais focadas em minúcias, efetivamente, de estratégias, minúcias operacionais. Então, de conteúdo, efetivamente, né, essa é a nossa última aula, onde nós vamos repassar os principais gargalos, né, da gestão operacional, efetivamente, da geração compartilhada. Então, a gente vai ver aqui alguns temas que foram os pontos mais altos e os pontos chaves, efetivamente, de todo o processo, tá bem? Bom, pessoal, para a gente começar aqui, um dos principais temas que nós temos que ter um carinho muito grande é com relação a toda a parte cadastral e contratual, efetivamente, que nós temos principalmente lá na esteira de vendas, tá? Por quê? Porque isso evita que o nosso termo de adesão ele propague erros, propague problemas e isso cause estresse, por exemplo, com o cliente, tá? E a gente também tem problemas com relação a disparidade de informação entre os dados do titular, efetivamente, que constam na distribuidora e dados cadastrais contratuais. Então, é bem importante que essa etapa ela aconteça de uma forma extremamente cuidadosa, né, e rigorosa, tá? Então, nós temos aqui duas óticas que nós temos que olhar sempre, né? 2 perfis de cliente. Um perfil de cliente pessoa física e um perfil de cliente pessoa jurídica, né? Então, qual que é a grande diferença aí quando a gente fala desses 2 perfis de clientes numa esteira comercial? Basicamente, o volume de informações e a complexidade de casos que nós temos numa PJ, né, bem como o tempo, o ciclo de venda é bem mais extenso para uma venda para uma PJ do que para uma PF. Então, quando a gente fala de pessoas físicas, o processo é muito mais simples do que para uma PJ, né? Mas, pegando ao caso primeiro de uma pessoa física, né, o que nós temos? Trazer aqui então para o nosso quadrinho. Nós temos para a pessoa física, né, algumas informações mínimas que precisam ser coletadas, tá? Obviamente que isso é ajustável, é parametrizável conforme cada gestor, conforme os dados necessários que vão ser solicitados com base na estrutura de contrato que o gestor tem, enfim, mas olhando sempre para o mínimo necessário para o processo funcionar, né? Nós vamos precisar sempre dos dados pessoais de quem é essa pessoa física, nome completo, e-mail, telefone, enfim, né? Demais informações que precisam estar refletidas no contrato, no termo de adesão. Da mesma forma, nós vamos precisar do CPF e RG dessa pessoa física para fazer equivalência com a titularidade, né, do cadastro da distribuidora e também para fins contratuais, tá bem? Um outro ponto bem importante é a comprovação do endereço. Nem sempre a informação de endereço é uma informação verídica que vem na conta. E muitas vezes, né, os dados cadastrais de uma pessoa física nós vamos extrair de uma conta de energia, né? Então a fatura ela vai trazer as informações principais do cliente. Mas com relação ao endereço é um ponto de atenção, porque nem sempre a conta vai trazer o endereço completo, no mínimo detalhe. Então é sempre um ponto importante de revisão, tá bem?
Um outro ponto que nós vamos sempre precisar de um documento com foto, seja o RG, ou seja uma CNH, ou enfim, um passaporte, mas a gente vai precisar de uma informação, né, de um documento oficial com foto do cliente para fazer um check com relação às informações cadastrais que foram passadas, né, para o gestor. Então precisa fazer esse double check para ver se não existe nenhum dado divergente, erro de digitação, enfim, nenhum tipo de detalhe que passou batido, tá? E por último, nós vamos precisar da conta de energia, né? Para que se tenha a comprovação de qual que é o número da unidade consumidora, de que aquela unidade existe, ela está na titularidade correta. Então, principalmente a questão da titularidade da conta de energia é um item extremamente importante, porque eu preciso que o titular, que é quem vai ser o responsável por aquela unidade consumidora, né, que é o cadastro que está vinculado na distribuidora, ele esteja, né, com uma relação direta com o veículo jurídico. Então, a mesma entidade que está na conta de energia, né, precisa estar refletida no termo de adesão. Perfeito? Bom, pessoal, quando a gente fala de pessoas jurídicas, né, nós temos que tomar alguns cuidados aqui. Primeiro é o seguinte, quando a gente fala de dados de uma PJ, né, eu tenho que tomar um certo cuidado porque existem tipos de pessoas jurídicas e a gente tem um caso em particular aqui que é justamente quando a gente está falando de matriz e filial. Então, matriz e filial, muitas vezes a raiz do CNPJ vai ser igual, né, vai mudar somente a numeração, né, o dígito efetivamente muda. E a gente tem muitos casos, né, onde você tem um termo de adesão sendo feito pela matriz, né, e várias contas de energia que estão cadastradas nas filiais. Então, aqui é um tema para ter um pouco mais de delicadeza, porque para alguns casos, né, a gente vai precisar realmente adaptar isso, fazer algum tipo de aditivo para que não tenha problema com a distribuidora. Agora, algumas distribuidoras já entendem a relação de matriz e filial, e se eu tenho um termo de adesão na matriz, isso é verídico para as filiais e não gera muito problema com relação ao vínculo ao veículo jurídico, tá? Mas é um ponto de atenção que nós temos que ter. Demais dados cadastrais da PJ, né? Então, preciso da razão social, tipo de enquadramento da empresa, enfim, aqui vou precisar do CNPJ, do endereço, né? Que muitas vezes eu tenho endereço da unidade de consumo, mas não necessariamente é o endereço fiscal da empresa, então também tem essa divergência de dados cadastrais com relação ao endereço, um ponto importante que nós temos que tomar cuidado, tá? E aí na PJ a gente tem o principal ponto, que é a questão dos sócios, né? Então, no caso de uma PJ, né, os responsáveis legais, né, necessariamente precisam assinar o termo de adesão para que ele tenha validade. Então, não é somente um único sócio da empresa que precisa assinar, e sim todos os sócios responsáveis, administradores, responsáveis ou mesmo procuradores, tá? Então, no caso de uma empresa que possui N sócios, né, todos os sócios administradores vão precisar assinar o termo de adesão e eu vou precisar coletar dados cadastrais de todos esses sócios. E aí vem o primeiro problema, né? Eu posso ter um sócio que é uma pessoa jurídica. E aí eu vou ter que olhar os sócios dessa pessoa jurídica para ver quem que é o sócio administrador responsável, vou ter que cadastrar e esse cara também vai ter que assinar. Então, quando a gente fala de PJs, eu posso ter uma cascata de cadastros muito grande, onde a gente tem que tomar um certo cuidado, bem como na coleta de documentos. Então, quando a gente fala de documentação de uma PJ, eu vou precisar aí de um documento extremamente importante que é o contrato social na sua última alteração, para que eu consiga validar efetivamente todos os cadastros, né, daquela PJ, se não teve alteração de razão social, de endereço, bem como os sócios administradores responsáveis que eu preciso validar para ver se todo mundo que está cadastrado, vinculado àquela PJ, efetivamente faz parte dela e é responsável por ela, tá? Então, num cadastro de pessoa jurídica, é muito mais extenso a coleta de informações, eu tenho muito mais pessoas envolvidas, então é naturalmente uma venda mais esticada. Então precisa ter esse cuidado de entender que uma venda PF ela é muito mais impulsiva e de curta duração do que uma venda PJ, tá bem? Bom, um segundo ponto que nós temos que olhar bastante para otimizar a nossa gestão, né, que a gente comentou muito aqui, é com relação à parte de gestão de contas de energia. Então, o acesso à conta, ele é complicado, não é trivial, não é fácil, principalmente quando você tem um volume muito grande de unidades beneficiárias sob gestão. Mas aqui a gente trouxe alguns principais pontos, né, de caminhos que podemos adotar para chegar à informação ou ter acesso
a uma fatura de energia desse consumidor. Então, o primeiro caminho possível é eu ter acesso à fatura dele de papel, que é emitida normalmente, né, para a maioria dos casos, e aí eu tenho que ficar indo atrás do meu cliente, buscando a conta dele, etc. Então, obviamente que isso não funciona para grande escala, mas funciona já numa operação um pouco mais reduzida ou mais nichada, né, como a gente viu no caso de um gestor mais administrativo. Então, você tem uma facilidade de recolher essas contas com menos esforço, né? Agora, a conta de papel, ela tem um grande problema que é, eu vou tirar uma foto dela e isso eu não consigo necessariamente digitalizar, a foto não necessariamente ela vai ter qualidade, a foto pode vir vibrada, pode vir faltando informações, enfim. Conta de papel é um problema, apesar de ser um caminho possível, tá? A segunda alternativa é a gente recorrer à conta PDF, que ela pode existir tanto a primeira quanto a segunda via, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado muito específico que algumas distribuidoras estão disponibilizando a fatura boleto, que ela não traz todas as informações efetivamente do que aconteceu naquele mês, como por exemplo consumo, compensação, saldo de créditos, etc, né? Então, a conta boleto, fatura boleto da distribuidora não serve para a gestão. A gente precisa de ter acesso sempre à primeira ou segunda via PDF, por conta de ela trazer todas as informações relativas àquela unidade consumidora. E principalmente pelo fato de que um arquivo PDF original da distribuidora, ele é de fácil leitura, né, de fácil digitalização. Então a gente consegue fazer extração de todas essas informações de uma maneira automatizada, dando muito menos trabalho e muito menos chance para erro. Tá? Então, em tese, e buscar a conta é um dos principais caminhos que a gente tem, obviamente, pode ser feito de N formas. O próprio consumidor te enviando esse arquivo, enfim, a gente vai comentar alguns outros caminhos aqui. Uma outra alternativa, pessoal, é a gente ter acesso ao login e senha desse nosso consumidor beneficiário para acessar a conta dele da distribuidora e através desse login e senha a gente faz o resgate da primeira ou da segunda via de consumo dele, né? Agora, qual que é o problema disso? Muitas distribuidoras estão fazendo adequações aos seus sistemas, né? E colocando algumas travas de segurança, como a gente tem até mesmo para acessar uma conta de e-mail. Então, eles estão colocando, né? Muitas já colocaram a validação, a dupla validação no login, né? Ou seja, além de você ter e-mail e senha, ela vai disparar um token, muitas vezes no celular cadastrado naquela conta, para você validar o acesso, né? Então, isso é um problema porque, tendo dupla validação, é praticamente impossível a gente colocar um robô automatizar esse processo, então coletar login e senha do consumidor nesse caso não vai fazer diferença nenhuma porque vai chegar um token de acesso no celular dele muitas vezes, né? Então é um caminho possível para algumas distribuidoras, mas não é um caminho plausível para todas, tá? Uma outra alternativa, pessoal, é o recebimento da conta por e-mail. Então, o que acontece? Né? Quando o cliente opta pelo recebimento digital, ele não mais vai receber a conta física impressa em papel. E ele sempre vai receber essa conta no e-mail que ele cadastrar. E aí, a maioria das distribuidoras, né, permite você cadastrar mais de um e-mail para recebimento dessa fatura, né? Então, você consegue cadastrar um e-mail da sua operação, né? Você como gestor ter uma conta ali que você faz o recebimento dessas faturas dos seus clientes, das suas unidades beneficiárias, né? E você faz esse acompanhamento via e-mail, vinculando, né, uma conta de e-mail sua ao cadastro daquele cliente para que tanto ele quanto você recebam a comunicação da distribuidora, tá? Então é um dos principais caminhos hoje adotado pela garantia, né, de que a distribuidora ela tem que disparar a conta por e-mail e se ela não dispara você consegue detectar que não houve disparo, então você consegue ter comprovantes legais para entrar, né, justamente com reclamação, com processo de cobrança para com a distribuidora. Tá? Então, o recebimento por e-mail é sim um dos caminhos principais que nós temos hoje, em termos gerais, né, que funciona para todas as distribuidoras, como um caminho viável para recebimento e coleta de contas. Tá? Bom, pessoal, existe uma outra alternativa que também ainda não funciona em todas as distribuidoras, mas é o recebimento do lote de faturas. Então, como você tem a comprovação e muitas vezes no seu termo, no seu estatuto do veículo jurídico, você trabalha procurações, né, para te dar poderes, né, em prol daquele consumidor para você pleitear na distribuidora efetivamente informações ou alterações cadastrais ou mesmo acesso a faturas, né? Então, um caminho possível é você fazer o requerimento em lote dessas informações de todos os seus clientes beneficiários, né? Você vai mandar uma lista e solicitar à distribuidora todas as segundas vias daquelas unidades beneficiárias que estão sob sua responsabilidade, né? Então, através de poderes
de procuração principalmente que são utilizados. Então também é um caminho possível, apesar de não ser um caminho ainda trivial em todas as distribuidoras, tá? Mas é uma alternativa. O único problema é que você precisa esperar muitas vezes chegar no final do ciclo, no final do mês, para fazer a solicitação de lote, né? Para que venham todas compiladas efetivamente. E uma última alternativa que também não funciona para todas as distribuidoras, mas também é um possível caminho, é a utilização do que a gente chama de responsável técnico, né? Então, assim como você tem um responsável técnico para fazer pedidos de conexão, de energia, manutenção e tem um acesso um acesso técnico, né, sobre a a unidade consumidora, da mesma forma como imobiliárias fazem muitas vezes para gerenciar vários imóveis, né, e as suas contas de energia, é o mesmo caminho que a gente adota aqui. Fica a ressalva de que isso não funciona para todas as distribuidoras, nem todas têm um acesso com responsável técnico, e você, para ter um responsável técnico, precisa de ter alguém, né, dentro da sua gestão ali, responsável pela sua gestão, que tenha CREA. Então ele precisa de ter um credenciamento oficial para com a distribuidora para ter esse poder de responsabilidade técnica. Agora, como responsável técnico, você tem facilidade de acessar primeiras, segundas vias, solicitar desligamento, alteração de titularidade, enfim, você tem ali entre aspas, né, um superpoder para gerenciar os seus clientes. Então, também é uma alternativa viável. Então, bom, pessoal, de forma geral, né, quando a gente fala de gestão de contas de energia, existem vários caminhos possíveis, várias formas de se fazer isso. O que nós temos que pensar sempre é um caminho que seja sustentável no longo prazo, pensando em ganho de escala, tá bem? Bom, pessoal, um outro ponto que nós debatemos muito aqui, e como um tema, né, de eficiência operacional e um gargalo também, é com relação à gestão do consumo e do saldo. Então, nós vimos, né, de que se você trabalha no modelo, principalmente de cobrança com base em crédito injetado, o saldo não é tanto uma preocupação do ponto de vista do gestor, e sim muito maior do cliente, né? Agora, de forma geral, né, a maioria dos casos, os gestores trabalham com base na compensação e tem que fazer essa gestão do saldo. Então, essa gestão do saldo, né, a gente trouxe de que, poxa, uma boa prática é eu ter no máximo um saldo acumulado equivalente a um mês de consumo médio desse cliente, por conta de N fatores que nós já discutimos anteriormente, né? Mas existem casos particulares, né? Eu tenho casos de clientes que têm consumo sazonal, aonde eu tenho que ter efetivamente um olhar mais cirúrgico na gestão, porque eu tenho que precaver grandes picos de consumo que ele tem ao longo do ano. Então ele tem momentos chaves. Então o que nós trouxemos aqui? Nós exemplificamos um caso de um cliente que tem volatilidade de consumo muito grande. Então o que acontece, né? As barrinhas aqui azuis escuras, elas são relativas ao consumo ao longo do ano. Então é um cliente que tem uma volatilidade muito grande aí no meio do ano e no final do ano, tem picos de consumo muito elevado. Mas a média de consumo dele é uma média baixa, né? Por quê? Porque tem períodos aí que ele tem realmente um consumo muito baixo, um consumo muito ínfimo. Então, o que acontece nesse caso? Se eu trabalho, né, um limite, muitas vezes, de saldo, que eu não quero ultrapassar a média de consumo dele, eu não vou ter saldo suficiente para cobrir os picos de consumo, né? E muitas vezes eu aumentar a cota somente no pico de consumo naquele mês em específico, então o cliente vai sair de uma média de 200 kWh para 2.000 kWh de um mês para o outro. Ele vai estar ocupando um espaço muito grande, às vezes, da sua usina, você não tem muitas vezes essa flexibilidade de espaço, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que se precaver a isso e fazer uma reserva de crédito para ele, né? Porque você sabe que lá na frente, às vezes não é um mês bom de geração que você tem daquela unidade geradora, ou você não tem tanta flexibilidade de espaço na sua usina, e você precisa acumular saldo de crédito para que aquele cliente, no pico de consumo, ele efetivamente tenha também uma grande parcela compensada. Tá? Então é justamente esse caso. Eu vou ter que trabalhar aqui um acúmulo de saldo de créditos elevado, né, por alguns meses, onde eu tenho geralmente baixo consumo, e aí a hora que eu entro, né, numa sazonalidade de consumo muito alto, eu tenho um consumo muitas vezes desse crédito, né? Então eu consigo consumir esse crédito ali nos próximos 2, 3 meses de pico de consumo desse cliente. Depois eu volto a acumular crédito, consumo crédito, então eu tenho que fazer essa gestão de uma forma mais flexível. Então, o que a gente trouxe aqui de pontos importantes? Primeiro, eu não posso olhar somente a média de consumo do meu cliente, eu tenho que olhar a sazonalidade de consumo dele.
tá? Eu tenho que avaliar se o meu modelo é sobre injetado ou sobre compensado. Isso faz toda a diferença na forma que eu vou trabalhar a gestão desse consumidor, tá? E eu tenho que estar muito atento a esses períodos de baixo consumo. Por quê? Quando eu falo de uma pessoa física, eu tenho meses, né, 1, 2 meses no ano de baixo consumo, isso é até comum, isso é trivial por conta de ser período de férias ou aquele ponto de consumo, né, é mais sazonal mesmo. Agora, quando eu falo de pessoas jurídicas, né, um ponto de comércio, uma indústria, eu tenho sazonalidade? Tenho, mas quando eu tenho períodos muito longos de baixo consumo, eu tenho que ficar atento porque muitas vezes o consumo de energia é diretamente proporcional ao faturamento quando a gente fala de consumidores de energia que têm energia como um insumo, né? Então, comércios, por exemplo, padarias, pequenas indústrias. Se esse cara não está consumindo energia, ele não está produzindo, né? Então, eu tenho que ter um olhar mais clínico para quê? Não é só sazonalidade. Eu posso estar vivendo, o cliente pode estar vivendo um período de baixa e ele não vai estar tendo faturamento. Então, ou seja, na verdade, eu tenho ali um caso de um cliente problemático que em breve ele pode se tornar um cliente inadimplente, ele pode estar passando por uma dificuldade pontual. Então é muito importante que a gente separe muitas vezes a sazonalidade de eventualidade, tá bem? Bom, um outro tema que nós comentamos aqui, que é extremamente relevante do ponto de vista de gestão, é com relação às datas críticas que nós temos, né? Então nós temos duas etapas do processo onde as datas são extremamente importantes, nós temos que respeitar e elas ditam ciclos, né? Então isso acontece principalmente na esteira de vendas, quando a gente está falando do ciclo de adesão de uma pessoa física e do ciclo de adesão de uma pessoa jurídica, tá? E aí o que acontece? Imagina que os dois ciclos de venda se iniciam no começo do mês, o da pessoa física acaba rápido, coisa de uma semana, 10 dias, 2 semanas, você teve um ciclo de venda por completo. Na PJ isso vai se estender ali por 20, 25 dias, muitas vezes, né? E aí o que acontece? Eu tenho minhas datas, muitas vezes que eu não tenho que se preocupar somente com a data de distribuição, a formatação da minha lista de distribuição. Nesses dois casos, os dois clientes estão dentro de 30 dias, ambos vão para a lista de distribuição. O ponto principal é, dependendo do seu veículo jurídico, você tem que fazer uma validação desses participantes no veículo jurídico antes de você submeter ele à distribuição. E isso é muitas vezes feito 15 dias antes do final do mês, 10 dias antes do final do mês, por conta da burocracia que se envolve. Então, o que acontece? Os clientes que você tem, né, que fecharam o contrato até o dia 15, vão para a lista de atualização do veículo jurídico e, consequentemente, vão poder ir para a lista de distribuição. Então, vendas que têm um ciclo muito longo, muitas vezes ele acaba se estendendo mais um mês porque ele não vai entrar a tempo da atualização do veículo jurídico, que daí vai permitir que ele vá para a distribuição de créditos, tá? Então, esse é um tema que depende muito, inclusive, de como foi a construção e formatação do seu veículo jurídico. Perfeito? Um outro ponto que nós temos aqui de datas críticas é com relação à gestão de energia, como a gente bem viu nas nossas últimas aulas, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com relação à minha data de leitura da unidade geradora, eu tenho que tomar cuidado com as datas de leitura das unidades consumidoras, eu tenho que tentar ter o menor tempo de processamento a partir do momento que faturou a unidade consumidora, que eu tenho acesso a essa conta, que eu consigo ler, ver o que aconteceu ali dentro, fazer o processamento e fazer o faturamento efetivamente. Eu tenho um período que eu tenho que aguardar o pagamento dessa fatura, que eu tenho um período mínimo ali estabelecido por lei em cada estado, né? Tem o vencimento dessa fatura e ainda assim, após o vencimento, independente das mecânicas, dos mecanismos que nós temos para reduzir a inadimplência, evitar que isso aconteça, é naturalmente comum que alguns clientes extrapolem a data de vencimento. Então, por mais que ele perca o benefício, que ele tenha multa, etc., ele vai pagar essa fatura vencida. Mas eu tenho que ter uma data limite para controlar essa data de pagamento. Por quê? Porque lembra que se eu chegar ao final do mês e esse cara não me pagou, e aí eu tenho que gerar uma nova lista de distribuição, e aí eu vou ou não mandar cotas para ele. Então, muitas vezes, quando ele extrapola a data de vencimento, eu não cancelo ele, né, do meu veículo jurídico, né, não cancelo o cliente lá dentro, mas eu zero a participação dele no próximo ciclo por precaução.
Então, vou fazer com que ele receba 0 cotas e vou tentar zerar o saldo de crédito dele. É isso, no pior cenário, que vai acabar acontecendo. Agora, se ele não tiver saldo de crédito, ele não vai ter benefício. E aí fica, né, um ponto de atenção que precisa ser extremamente bem trabalhado, tanto no estatuto, quanto no termo de adesão, quanto na comunicação com o cliente, e que é de que, se ele atrasar o pagamento após o vencimento, bem provável que no próximo mês ele não receba efetivamente, né, nos próximos 2 meses ele não receba créditos, tá? Então, bom, pessoal, datas críticas é um tema extremamente importante para a gestão e nós temos que acompanhar isso na esteira de vendas, na esteira de gestão e na esteira de billing, tá? As 3 esteiras possuem ritos, né, importantes que nós não podemos nos perder nos prazos, tá bem? E bom, pessoal, como último tema aqui, que é um gargalo operacional grande, é com relação aos clientes especiais e a tarifação desses clientes, né? Ou seja, quando eu saio de um cliente baixa tensão convencional, que tem uma única tarifa, que tem um único posto tarifário, que é bem mais fácil a gestão do crédito com ele, né? Eu tenho outros perfis de cliente onde isso não é tão trivial. Então, a primeira possibilidade que eu tenho é de ter um cliente de média tensão que está sendo atendido dentro do mercado cativo e que fala, poxa, eu me interessei pelo desconto de energia, quero economizar. Então, o primeiro ponto importante para clientes de média tensão que nós temos que ter são clientes que vão ter 2 postos tarifários. Ele vai ter sempre o consumo e tarifação de ponta, o consumo e tarifação de fora ponta. Então, eu tenho que tomar cuidado porque qual que é a tarifa média desse cliente quando eu vou fazer uma estimativa, né, de economia para ele? Eu vou ter que comparar banana com banana. Então, eu tenho uma tarifa que eu vou fazer o comparativo, eu preciso ter uma tarifa do lado do cliente. Então, eu vou fazer uma tarifa média ponderada, né? Ou seja, vou fazer uma média ponderada entre o consumo e tarifa de ponta e o de fora ponta. E aí um ponto importante que é, muitas vezes, né, para clientes de média tensão, se o consumo proporcional dele na ponta em relação ao consumo total que ele teve no mês é muito baixo, eu vou ter uma tarifa média, né, ponderada desse cliente muito baixa, onde eu não vou conseguir ser competitivo muitas vezes para atender ele com o fornecimento de créditos, né? Então não vai ser um cliente-alvo. Agora, o cliente que tem um consumo elevado na ponta, né? E aí eu coloco elevado como um consumo maior do que 20% do consumo médio mensal dele acontece num período de ponta, esse cara vai ter muitas vezes uma tarifa média muito elevada. E isso faz com que o fornecimento de créditos comparado, muitas vezes a um cliente baixa tensão convencional, seja até atrativo. Então, dependendo da região e da tarifa que ele tem, do consumo dele na ponta, vai ser interessante eu trabalhar um cliente de média tensão na minha carteira, ressaltando para a sua complexidade. Então, quando eu injeto de uma usina de média para um consumidor de média, eu vou ter que comparar de novo banana com banana. Então, eu tenho injeção de fora ponta com fora ponta, injeção de ponta na ponta. Eu posso ter o caso de uma usina de baixa injetando para um cliente de média, eu tenho uma única posto tarifário na injeção e como é que fica isso do lado da compensação da média. Então, existem muitas ressalvas para as regras de compensação em postos tarifários diferentes, e esse é um tema extremamente complicado que precisa de ter uma delicadeza muito grande na hora de se trazer um cliente com tarifa diferenciada para dentro da sua carteira, tá? E da mesma forma que nós temos na média tensão casos especiais, nós temos também na baixa tensão casos especiais. Então, o principal cliente que nós atendemos na baixa tensão é o cliente convencional, ele tem uma única tarifa, é um cliente muito mais fácil de se trabalhar, né? Por mais que eu tenha geração na média tensão, que eu vou ter geração de crédito na ponta e fora a ponta, e meu cliente é um consumidor com baixa tensão convencional, que vai ter um único posto tarifário, é sempre mais simples a minha gestão com ele, né? Agora, eu tenho clientes rurais que muitas vezes vão ter descontos e incentivos diferenciados na tarifação dele. Então, tem que tomar muito cuidado porque a tarifa compensada desse cliente vai ser diferente de um cliente convencional, tá? Da mesma forma, eu tenho os clientes em baixa tensão que se enquadram em baixa renda. Um cliente que se enquadra em baixa renda, ele vai ter faixas de consumo com tarifas diferentes. Então ele não tem postos tarifários, ele tem faixa de consumo com tarifa diferente. Então é um caso excepcional que nós temos que, de novo, vamos ter que calcular para ele qual que é, dentro do seu consumo médio mensal, a sua tarifa média mensal, para eu poder estimar a economia que ele teve, tá? Então também é um cliente excepcional que me dá uma certa complexidade na gestão.
E por último, nós temos aí os clientes com tarifa branca, que no caso de tarifa branca é um cliente que está em baixa tensão, mas vai ter uma cobrança diferenciada para um consumo fora ponta, um consumo intermediário e um consumo de ponta. Então, ou seja, é um cliente que tem até mais complexidade do que um cliente de média tensão, visto os seus 3 postos tarifários que ele vai ter. Então ele vai ter 3 consumos diferentes, 3 tarifas diferentes. Vou ter que fazer de novo, né, uma média ponderada para descobrir dentro do consumo médio mensal que ele teve, qual que é a tarifa média, para eu poder comparar isso com o meu fornecimento e poder calcular a economia. Então esses clientes são clientes excepcionais, são clientes que vão ter uma certa complexidade, tanto na análise da fatura quanto no faturamento, efetivamente, tá bom? Bom, pessoal, com isso nós terminamos aí, em tese, né, todo o nosso conteúdo relativo à gestão compartilhada de energia dentro de geração distribuída, tá? Então, o compartilhamento de créditos, ele é um tema extremamente extenso, como nós bem vimos aqui, com diversos pontos de atenção, onde nós temos que se preocupar desde a forma como a gente estrutura o modelo de negócio, como a gente estrutura o veículo jurídico, como a gente estrutura os processos internos, regras internas, conseguir mapear muito bem o nosso processo. Então, existem muitos pontos de atenção. Parece simples, mas a gente sabe que não é, né? Mas o objetivo nosso aqui era conseguir trazer todos os pontos que são pertinentes a esse ponto a ponto, tá? E aqui nós finalizamos com essa aula todos esses itens de atenção. Passamos por todas as esteiras de venda, esteira de gestão de crédito, esteira de faturamento, os pontos de atenção, os diferentes modelos. E as nossas próximas aulas, né, nós vamos mergulhar um pouco mais em boas práticas de mercado, em como otimizar a nossa venda, como otimizar a nossa gestão, como ser mais inteligente para fazer com que tudo isso funcione melhor, né? Com que eu tenha mais diversidade, eu tenha menos risco e eu tenha menos problema na minha gestão de créditos. Bom, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Nossas 9 aulas aí dão uma base muito robusta para que você consiga não só entender o mercado de geração distribuída compartilhada, quanto também conseguir atuar dentro dele com bastante domínio dos pontos técnicos, regulatórios, processos, etc., né? Então agradecemos muito a sua paciência por me aturar até esse momento, e eu aguardo muito de forma ansiosa a participação de vocês nas nossas últimas 3 aulas para a gente mergulhar aí de uma maneira mais pragmática e poder compartilhar muito da nossa expertise que nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos, poder partilhar um pouco desse conhecimento de uma forma mais específica com vocês. Então, muito obrigado e nos vemos até nossa próxima aula. Um grande abraço.